Boa tarde a todos vocês. Nesse período pós-prandial, espero que apagar a luz vocês consigam se manter vigilantes e atentos, né? Isso é um convite no período pós-prandial para a gente dormir, né? E eu espero não ser muito sonolento com vocês para falar dos temas para os quais eu fui convidado. Inicialmente quero agradecer o convite em nome do presidente do evento, o Dr. Arcênio, em nome também do coordenador da nossa mesa, o Dr. Armando, e dizer a enorme satisfação que eu tenho de primeira vez estar aqui com vocês em Governador Valadares. Eu dividi a apresentação, né, tal como ela me foi solicitada, em dois momentos. O primeiro momento, que são os critérios de escolha de estrogênio e progestagênios na contracepção. Porque no segundo momento eu vou falar sobre dúvidas do climatério, e aí então esse tema estrogênios e progestagênios volta. Nós vamos fazer uma parte interativa com vocês, então a primeira parte vai ser única e exclusivamente sobre contracepção. Naturalmente, isso passa, a escolha de estrogênios e progestagênios passa pela individualização do tratamento em anticoncepção hormonal oral. Eu acho que cabe recordar com vocês, introdutoriamente, que os anticoncepcionais hormonais orais, tal como são conhecidos pela população, as pílulas anticoncepcionais, já tem um longo período de experiência acumulado na literatura internacional, já completamos 50 anos desde o lançamento das primeiras pílulas anticoncepcionais, então, quer dizer, trata-se de fármacos já bastante conhecidos em relação aos seus benefícios, aos seus riscos, e já vai longe a época em que se esperava de um contraceptivo hormonal oral apenas de que ele fosse eficaz aos propósitos de sua designação, ou seja, de que tivesse uma boa eficácia contraceptiva, em outras palavras, que possibilitasse a mulher não engravidar quando ela não queria. Hoje os contraceptivos ganharam em segurança e agregaram benefícios que nada tem a ver com a contracepção propriamente dita, são chamados de benefícios contraceptivos. E esses benefícios contraceptivos têm muito a ver com a formulação do anticoncepcional oral hormonal combinado. Vê-se desde logo que se os contraceptivos têm na sua formulação estrogênios e progestagênios, e em relação aos estrogênios, a monotonia do etilil-estradiol, ou seja, desde os primeiros contraceptivos até os dias atuais, né? Exceto no final do ano passado, quando se passou a ter também um contraceptivo com estradiol natural, todos os contraceptivos disponíveis até então tinham na sua formulação etilil-estradiol e variavam na dose de etilil-estradiol que cada pílula carregava. E de uns tempos para cá, praticamente se abandonou os contraceptivos de dose mais alta e só ficou com os contraceptivos de dose baixa, ou seja, aqueles que têm 30 microgramas ou menos de etilil-estradiol. Óbvio, portanto, que o diferencial entre os contraceptivos com etilil-estradiol não se faz pelo etilil-estradiol, praticamente existem todos, que aliás existem todos os contraceptivos, se fazem pelos progestagênios. Então, o que traz diferencial em relação aos contraceptivos, fundamentalmente são os progestagênios. Também o regime que você emprega, o intervalo de pausa, tudo isso tem a ver com eventuais benefícios. Então, se assim nós vamos lembrar com vocês a classificação dos progestagênios. Esta classificação é uma classificação muito chata, né, difícil para aprender. Os alunos têm muita dificuldade para memorizar essa classificação, e quando a gente quer embaraçar um residente, mesmo no pós-graduando, pergunta para ele sobre classificação de progestagênio, porque em algum momento ele vai se embaraçar com isso. Mas, de certa forma, é bastante simples. Eles podem ser naturais, ou seja, aqueles que são encontrados na natureza, ou podem ser sintéticos, né, obtidos por síntese. A síntese pode se fazer em cima de uma molécula de progesterona, então são aqueles estruturalmente relacionados à progesterona, que por sua vez podem ser relacionados ao pregnano ou derivados da desenvolvimento pregnano. Esses muito pouco usados em contraceptivos hormonais orais, exceto os que contêm acetato de cicloterona, acetato de cloralidinona, e fundamentalmente
Entre os sintéticos encontram-se os relacionados à testosterona, aqui colocado como etinilados, ou seja, aqueles que têm um radical etinil, aquele anel próprio dos esteroides sexuais, nós somos chamados etinilados. Aqui estão os principais representantes, os de primeira geração, aqui colocados, os de segunda geração representados pelo vernogestrel e os de terceira geração, vamos projetar, de terceira geração, o desogestrel, o norgestimate e o gestodona. A diferença entre esses derivados relacionados à testosterona é de que, à medida em que esses 19 derivados evoluem da primeira, os de terceira geração, eles vão perdendo androgenicidade. E isso, de certa forma, é bom porque traz menos inconvenientes metabólicos. Mas, por outro lado, eles acumulam mais estrogenicidade, que pode implicar, eventualmente, maior risco metabólico para os progestagenos de terceira geração em relação aos de primeira geração. E mais, volta só anterior um pouquinho, e mais modernamente, nós temos, mais recentemente, derivados que não são nem derivados da progesterona, nem da testosterona, mas que são derivados dessa molécula do diurético espironolactona, que é a drospirenona. Seguramente todos os ginecologistas já se familiarizou com a drospirenona e aprendeu que a drospirenona guarda características do seu antecessor, que é a espironolactona, ou seja, é um progestagênio que tem atividades antimineral corticoide, que é um progestagênio que é antagonista da ação da aldosterona. Então, essa é a classificação de progestagênios. Quem são os progestagênios usados em contraceptivos? Fundamentalmente, o acetato norepinesteroide, né, de primeira geração, o levonorgestrel, de segunda geração, e os de terceira geração, desogestrel, norgestimate e gestodona. Existem também alguns derivados do pregnante que eu mencionei e a drospirenona. Seguinte. Falando um pouquinho, então, da drospirenona, que é esse progestagênio diferente dos demais, porque não é derivado da testosterona e da progesterona, como ele tem atividade antipiravir-corticoide, ele é antagonista da aldosterona, então ele se contrapõe ao efeito da aldosterona, que é o efeito de retenção de água e sódio, então, por facilitar a eliminação de água e sódio, ele interfere favoravelmente nos sintomas decorrentes dessa retenção hidrossalina, ou seja, contribui para diminuir mastalgia, edema. Nós vamos mostrar alguns trabalhos adiante em que tem influências favoráveis sobre o peso corporal, na pressão arterial e também indicação no tratamento da tensão pré-menstrual ou mesmo do transtorno disfórico pré-menstrual. Em se falando do contraceptivo, eu lembraria que todos os contraceptivos, de um modo geral, eles interferem com a atividade gonadotrófica, né? Faz freio gonadotrófico para inibir a ovulação, senão não seriam contraceptivos, e, portanto, ao inibir gonadotrofinas, inibe o estímulo gonadotrófico estromol e, com isso, rebaixa a testosterona. Isso é uma propriedade de praticamente todos os contraceptivos hormonais. Entretanto, alguns contraceptivos, pelas características do progestagênio que compõe esse contraceptivo, pode, como é o caso da drospirenona, agregar uma atividade antiandrogênica por bloqueio do próprio receptor androgênico. Além da atividade antigonadotrófica, de diminuir a síntese de testosterona no ovário, eles vão atenuar a ação dessa testosterona no receptor interferir com a ação da testosterona. E, naturalmente, isso vai ter efeitos térmicos favoráveis, como redução de acne, seborreia, ou naquelas pacientes portadoras das síndromes ovários policísticos, também teriam esse benefício. Seguinte. Então, apresentando as características desse progestagênio, eu gostaria também de acrescentar uma outra variável relevante para depois falar da formulação que existe na formulação do etilenoestradiol e a drospirenona, que diz respeito ao intervalo livre de hormônios. Vocês sabem que desde as formulações de Rock e Pincus, no início das pílulas anticoncepcionais, quando se realizou o regime de administração dos anticoncepcionais, se pensou no regime de 21 dias de administração por 7 de pausa. Hoje está claro que isso foi muito mais para atender, na época, a mimetização do ciclo menstrual, para uma maior aceitação cultural daquelas formulações contraceptivas iniciais, do ciclo de 28 dias,